Olá, investidores! Bom, vamos começar aqui a nossa conversa sobre o COI XP Bitcoin. Como esse tende a ser um ativo relativamente confuso, nesse primeiro vídeo, a gente vai tentar alinhar alguns pontos aqui, colocar tudo na mesma página, né? Vamos explicar rapidinho o que são os COIs, explicar como é que o Bitcoin entra nessa história, né? E por fim, explicar o papel da XP nesse ativo. Vamos lá? Bom, para começar, explicar o que são COIs. Bom, os certificados de operações estruturadas, os COIs, eles são produtos financeiros que, em geral, mesclam elementos de renda fixa e renda variável, né? Tem um prazo de vencimento, né, que varia aí entre 1 e 10 anos normalmente, e que tem recebido cada vez mais investimento no mercado desde que começou a circular aí como uma opção de investimento lá em 2014. Explicando aqui de forma resumida, né, mais objetiva. O COI, ele agrupa diversas operações simultâneas de ativos e derivativos, que eles podem ser estruturados com taxa de juros, câmbio, ações, fundo, criptomoeda, combinação entre isso tudo, enfim. Pode inclusive ser com ativos divulgados e negociados no exterior. Esses ativos que compõem esse produto, eles são chamados de ativos subjacentes. Ou seja, esse instrumento financeiro, que é o COI, ele permite que você tenha acesso a uma estrutura complexa de investimento em um único produto. E é claro que quando você investe em um COI, o seu retorno financeiro depende do rendimento de uma série de condições definidas em torno dos ativos subjacentes. Então, no caso desse COI específico, o ativo subjacente é um ETF de Bitcoin. Vamos lá, com calma. ETF. ETF é um fundo negociado em bolsa. Nesse caso, esse fundo acompanha o preço do Bitcoin. Ou seja, é um fundo que permite que investidores compram e vendam participações no fundo através da bolsa de valores, sem precisar necessariamente armazenar diretamente a criptomoeda. O fundo que é o ativo subjacente aqui desse COI é o eShares Bitcoin Trust ETF, ou IBIT. Ele é administrado pela BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo. O fundo foi lançado em janeiro de 2024 e é projetado para acompanhar o índice, que é uma referência oficial do preço de Bitcoin, calculada nas cotações da criptomoeda em várias corretoras de grande porte. Desde janeiro de 2024, né, quando começou a ser negociado na Nasdaq, ele já teve uma rentabilidade acumulada de 121,8%. Então, esse ETF, ele oferece exposição física. O que isso significa? Que ele mantém diretamente os bitcoins necessários para replicar esse índice. Isso permite que os investidores obtenham retornos com base na valorização desse ativo, mas, de novo, sem manter o ativo na sua carteira necessariamente. Dessa forma, quando o preço do Bitcoin sobe, o IBIT também se valoriza. Diferente de outros fundos que podem distribuir lucros periodicamente, a gente já fez alguns vídeos aqui sobre esse tipo de fundo, né? Esse ETF em particular, ele não possui política de pagamento de dividendos, ou seja, o retorno para você, para o investidor, ele vem exclusivamente da valorização das cotas do fundo ao longo do tempo. Além disso, ele segue uma gestão passiva. O que isso significa? Não tem tentativa de superar o mercado, só de acompanhar fielmente a performance do índice de referência, que no caso é o índice de Bitcoin. Dessa forma, o eShares Bitcoin Trust ETF, ele oferece uma maneira acessível, segura de investir em Bitcoin sem a necessidade de lidar necessariamente com exchanges, né, ou com carteiras digitais. A XP é a emissora desse COI, tá? Ela registra a operação na B3 e define os termos de investimento, incluindo a proteção do capital e a participação na alta. Então, o investidor aplica um valor nesse COI. Esse valor não é usado diretamente para comprar Bitcoin, mas sim para que a XP estruture essa operação financeira. Então, ela pode utilizar parte do valor investido para adquirir título de renda fixa ou fazer operações de hedge, por exemplo, que garantem a devolução do capital investido lá no vencimento para você, né, para o investidor. Enquanto a outra parte do dinheiro, ela pode ser aplicada em derivativo financeiro, sei lá, como contrato futuro, swap, que acompanha aí a variação do ETF de Bitcoin, que é o ativo subjacente. Então, isso significa que a XP ela não compra diretamente cotas do ETF, mas sim monta uma estrutura que simula o desempenho do ETF, garantindo que os ganhos sejam proporcionais à valorização do ativo. Para a gente entender os prazos, né, as taxas desse ativo, né, do COI, ele tem um prazo total de 6 anos,
com início agora, né, em fevereiro desse ano e vencimento só em 2031, e o investimento inicial mínimo é de R$5.000. Esse COI ele não tem taxa de administração ou de performance, mas tem incidência de imposto de renda sobre o rendimento. Ele não é garantido sobre o FGC, né, ele não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, mas na sua estrutura de remuneração ele tem uma proteção de capital investido, desde que você, claro, mantenha o COI até o vencimento, até 2031. Ou seja, se o ETF cair ou ficar estável, você, investidor, vai receber só o seu capital investido, sem rendimento nenhum, protegido no valor nominal, desde que mantenha o COI até o vencimento. Agora, se a variação do Bitcoin for positiva, você vai receber, no mínimo, essa variação, tendo que descontar, claro, os 15% de imposto de renda. Bom, entendeu mais ou menos a estrutura? Parece um investimento maravilhoso, né? Te garante a alta do ativo e ainda te dá uma proteção contra uma perda potencial. Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Quando aparecer uma oportunidade assim para você, tenha sempre um pé atrás. Sempre se pergunte, onde é que está a pegadinha disso aqui? Onde é que eu posso sair perdendo? Onde é que eu estou pagando efetivamente por isso? A pegadinha desse ativo aqui, a gente vai te explicar no próximo vídeo.